Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos ter uma aula com os alunos dos primeiros médios A, B e C. Apostila 1, correção das aulas 7 e 8, potências e radicais 2, das páginas 126 e 127. Bom, o exercício 1, obtenha o valor de cada uma das raízes a seguir. Bom, essa primeira parte é simples. A letra A raiz de 49. Nós sabemos que 49 fatorando seria 7 ao quadrado. Posso cortar o quadrado com a raiz, sobraria 7. Raiz cúbica de 125, mesma informação. Eu poderia fatorar o 125. Eu consigo determinar que 125 seria 5 ao cubo. Cortando o cubo aqui com essa raiz cúbica, sobraria apenas 5. Eu também posso tentar, na letra C, 4 raiz com índice 4 de 16. Então, reparem esse 16. O que eu poderia fazer? Eu sei que 2 elevado à quarta potência seria 16. Então, eu fatoro, corto esse 4 aqui de cima com esse 4 da raiz, sobraria apenas o 2. E aqui, eu tenho uma raiz de uma fração. Eu faço da mesma forma, é o mesmo procedimento, raiz quadrada de 9 quartos. Então, eu sei que 3 ao quadrado seria 9 e que 2 ao quadrado, 4. Então, eu sei que esse fatorando 9 e 4 poderia ser 3 meios ao quadrado. E aí eu posso tentar cortar. Corto esse quadrado com a raiz. Nesse caso, 3 meios. 2. Simplificando a expressão 5 raiz quadrada de 8 mais 2 raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 50, obtém-se... Bom, primeiro passo é tentar fazer a fatoração dessas informações aqui. Eu coloquei um recadinho aqui, da fatoração. Então, fatorando 8 seria 2 ao cubo. 18, 2 vezes 3 ao quadrado, está aqui. 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Bom, reparem que então aqui, desse 5 e 2 ao cubo aqui, eu poderia tirar 2 ao quadrado, e aí, esse 2 passa para cá, ele vai multiplicar com 5, ficou 10, só que como eu tirei o quadrado, sobrou um 2 aqui, então 10 raiz de 2. Neste outro passo, 2 vezes 3 ao quadrado, eu posso tirar o 3, mas vai sobrar o 2. Neste caso, 3 vezes 2, 6. Então, 6 raiz de 2. E na última parte, eu tenho 2 e eu tenho 5 ao quadrado. O 5 ao quadrado pode sair da raiz. Sobraria 5 raiz de 2, que esse 2 não tem como sair. Então, raiz de 2 e raiz de 2. Uma dica para vocês é quando eu tenho a mesma raiz, nesse caso, eu posso pensar num formato como se fosse uma incógnita, um x, um y, um z, um w. Então, 10 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais menos 5 raiz de 2. Então, 10 mais 6, 16. 16 menos 5, 11. Ou seja, 11 raiz de 2. Neste caso, minha resposta correta, letra D. 3. Resolva o que se pede. Calcule o valor de raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. Bom, aqui a gente já consegue observar. Nós temos a multiplicação de potências... Neste caso seria a multiplicação da soma pela diferença, Produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, observe. Eu tenho aqui a multiplicação, a soma e a diferença. E os dois valores são iguais, raiz de 3 e 1, raiz de 3 e 1. Como que eu vou proceder dessa informação? Então, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, eu posso tirar o quadrado e o raiz, sobrou 3. 1 ao quadrado fica 1. 3 menos 1, nesse caso, 2. Na letra B, represente o número 1 sobre raiz de 3 menos 1 na forma A raiz de 3 mais B, sendo A e B números racionais. Multiplicando o numerador e o denominador da fração por raiz de 3 mais 1, temos. Então, vamos racionalizar essa informação aqui. Então, organizando essa parte, montei e multipliquei pelo inverso. Então, ficou 1 vezes raiz de 3 mais 1. Sobrou raiz de 3 mais 1. E aqui eu tenho
produto da soma pela diferença. Nós já fizemos no slide anterior. Neste caso, primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, que vai dar como resultado 2. Mas reparem que ele não quer em forma de fração. Bom, como que eu posso tentar montar essa informação? Então, ó, assim, uma representação do número 1 sobre raiz de 3 menos 1 na forma a raiz de 3 mais b seria quem? Eu posso colocar essa informação em fração, mas eu tenho que separar as informações. Sendo a e b números racionais, então eu tenho meio raiz de 3, ou seja, ó, meio raiz de 3, na frente dessa raiz de 3 tem um 1, então meio raiz de 3 mais meio. 4. Racionalize cada uma das frações a seguir. Então, ó, a primeira, 1 sobre raiz de 3. O que eu devo fazer? Multiplicar por raiz de 3, né? Vou racionalizar. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 seria raiz de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Na letra B, 1 sobre raiz cúbica de 5. Então, aquele mesmo passo, eu tenho que multiplicar, tenho que lembrar que em cima desse 5 tem um 1. Quanto falta para chegar no 3? 2. Então, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Fazendo as multiplicações aqui, ó, eu consigo obter raiz cúbica de 25 sobre 5. 4. Racionalize cada uma das frações a seguir na letra C. 1 sobre raiz de 2 mais 1. Olha aqui a raiz na parte de baixo da fração. Então, eu preciso multiplicar pelo inverso. Se aqui é mais, eu tenho que multiplicar a mesma informação, só que por menos. Fazendo essa multiplicação, ficaria raiz de 2 menos 1. Produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado sobraria 2, 1 ao quadrado, 1. 2 menos 1 dá 1. Por esse motivo que não aparece nada aqui embaixo. Ou seja, sobrou raiz de 2 menos 1. D. 2 sobre raiz de 5 menos 1. Mesma informação, então eu vou multiplicar pelo inverso, nesse caso a soma. Então aqui, 2 vezes raiz de 5 mais 1. Produto da soma pela diferença. Então reparem que ficaria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Neste caso, eu vou cortar, sobraria 5 menos 1, sobrou 4. Olha aqui, ó, 4 e 2. Eu posso simplificar, porque aqui eu tenho uma multiplicação. Simplificando 2 por 4, o 2 vai ficar 1, nem ponho nada. E aqui o 4 dividido por 2 sobrou 2. Logo, minha resposta, raiz de 5 mais 1 sobre 2. 5. A Grécia Antiga foi o berço de muitas das grandes ideias matemáticas que usamos até hoje. Uma delas é a razão áurea, que pode ser definida do seguinte modo: a parte está para o todo, assim como seu complemento está para si mesmo. A partir dessa frase, tomando-se o todo como unidade, ou seja, 1, e denotando por x a parte, é possível escrever a proporção. X sobre 1 é igual a 1 menos x sobre x. A. Mostre que o número raiz de 5 menos 1 sobre 2 satisfaz a proporção, ou seja, que esse número é uma razão áurea. Bom, organizando aqui, nós vamos substituir o x. Substituindo, então, ó, o x por raiz de 5 menos 1 sobre 2. E nesse caso aqui, ó, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Vamos organizar aqui, vamos, nesse primeiro passo, fazer o MMC dessa primeira informação. Realizando o MMC, eu obtenho 3 menos raiz de 5 sobre 2. Divisão de fração, mantenho a primeira e, neste caso, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Bom, como que eu vou organizar esta informação aqui? Então, mantenho aqui essa primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu vou obter 3 menos raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1. Bom, não posso deixar essa raiz na parte de baixo, vou racionalizar, multiplicar pelo inverso. Multiplicando pelo inverso, eu obtenho aqui, ó, fazendo a parte distributiva, e claro, aqui, ó, eu tenho o produto da soma pela diferença entre dois termos, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E claro, eu obtenho a resposta que seria raiz de 5 menos 1 sobre 2, vai ser igual a x sobre 1. Na letra B, muitos matemáticos chamam de razão áurea o inverso de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Obtém esse outro número. Então, o inverso, eu vou inverter essa informação. Logo, o mesmo procedimento, divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu obtenho 2 sobre raiz de 5 menos 1. Fazendo aqui a racionalização, multiplicando pelo inverso,
eu obtenho 2 raiz de 5 mais 1 sobre quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 5 ao quadrado seria 5 menos 1, 4. Posso fazer a simplificação e obtenho como resultado raiz de 5 mais 1 sobre 2. Bom, em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para duvidas1medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau.